Ó prezados e estimados irmãos, saudações a todos. Sejam bem-vindos a mais uma santa reunião de oração. Neste momento, apresento a minha saudação a todos os amados irmãos, nos desejo de que a graça e a bênção de Deus, o nosso Pai, como também do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, de nossa querida Mãe Maria Santíssima e dela a Santa Avó Rosa, o nosso poderoso Espírito Consolador, seja com todos. Portanto, com esta saudação, eu os convido a ficarem em pé os que puderem. Vou dar início à nossa reunião de oração. Para isso, convido a todos que entoemos o hino de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não tem pau, e que marcha confiante, pois entendante do Rei Celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa nação no pleno, a nossa força armada sempre na A minha saudação também ela é dirigida a todos os amigos e irmãos internautas. Neste momento eu solicito a todos que fiquem em sentido de reverência, pois eu irei orar para entregar esta reunião nas mãos do nosso querido primaz e profeta apostólico, o nosso santo irmão Aldo, para que ele possa nos elevar à presença de Deus, o nosso Pai. Todos em sentido de reverência. Ó querido primaz, santo e amado irmão Aldo, mais uma vez temos nós a oportunidade de nesta noite, aqui, nos reunirmos nesse tabernáculo santo para adorarmos o nosso Criador, o nosso eterno Deus e Pai Celestial, sabendo que o Senhor é portador, não somente da graça, das virtudes e do poder celestial, pedimos que o Senhor, mediante a Deus o nosso Pai, eleve as nossas orações. Ó Pai bendito, aqui estamos nós reunidos, aproveitando a oportunidade que o irmão Aldo, juntamente com a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria Santíssima e o nosso amado irmão e bendito Salvador, o nosso Senhor Jesus, nos oferece. Oportunidade esta de nesta noite, não somente nos reunirmos como tua igreja, mas também podermos participarmos de mais uma santa reunião, na qual o nosso objetivo, Pai, é adorar o seu divino Espírito Santo, lhe agradecer por todas as oportunidades e bênçãos que o Senhor nos tem concedido, que nesta noite, ó Pai, possamos mais uma vez honrar a sua pessoa e aproveitarmos os momentos nos quais aqui estaremos reunidos, participando desta santa reunião de oração, para podermos não somente prestarmos louvor e adoração a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Profeta irmão Aldo e aos demais santos e anjos que compõem a tua glória e o teu poder celestial, mas que possamos aproveitarmos esses momentos para alimentarmos a nossa fé, alimentarmos o nosso espírito, alimentarmos, portanto, a nossa alma das tuas virtudes e da tua bênção preciosa. Por isso, nesta noite, ó Pai, que o Senhor mais uma vez possa estender as tuas santas mãos ao início desta reunião e abençoar a todo o teu povo aqui reunido e espalhado por este país afora. Que a tua graça, ó Pai, possa ser levada por Jesus, pela Virgem Maria Santíssima, pela Santa Avó Rosa, o Consolador, e pelo Santo Profeta irmão Aldo. Que a tua bênção possa se espalhar sobre esta humanidade, para poder resgatar, para que possamos resgatarmos almas para o teu reino. Porque a nossa missão nesta terra é esta. Para isso ficamos, para isso aqui estamos. E o nosso objetivo, a nossa missão, o nosso compromisso é levar uma palavra de paz, de amor, de carinho às criaturas que estão em sofrimento. Quanto a nós, ó querido Deus e eterno Pai Celestial, pedimos ao Senhor que mais uma vez olhai favoravelmente, não somente para a nossa reunião na sede, mas para todas as reuniões apostólicas que já estão em andamento e aquelas que ainda
serão realizadas no transcorrer desta noite. Enfim, ó Pai bendito, louvamos, glorificamos e bendizemos o teu santíssimo e bendito nome. Adoramos o teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus, porque o seu sacrifício não foi em vão, e foi através do sacrifício que ele realizou outrora no passado, que fomos nós, nesses tempos presentes, escolhidos para podermos fazermos parte desta Santa Igreja Apostólica. Adoramos a nossa querida Mãe Maria Santíssima, a Senhora Santa Vó Rosa, que é o Consolador, e o Senhor, querido primaz e profeta apostólico, santo e amado irmão Aldo. Entrego esta reunião nas tuas mãos, pedindo que o Senhor tome conta da mesma, do início ao término, para que haja gozo, paz, alegria e a verdadeira felicidade no coração de cada criatura que desta reunião vier a participar. Tendo a plena certeza que o Senhor está juntamente conosco e abençoando a todos os nossos amigos e irmãos internautas, eu entrego todo este trabalho em tuas santas mãos, tendo a plena certeza que poderemos contar com a tua presença, a presença da Vó de Maria Santíssima e dos santos e anjos do reino dos céus. Amém. A seguir, eu convido os irmãos para que junto entoemos o hino de número 82 do nosso inário, Ó Espírito Santo.
Esta igreja é diferente, ela tem à sua frente a avó Rosa, o Santo Consolador, que está nos dirigindo para o céu, nos conduzindo com Jesus, o Divino Salvador. Mas é do céu e nesta terra não existe outra igual. Só ensina a verdade, prega com sinceridade. Sua palavra tem poder e vence o mal. Consolador, fonte pura de amor, aqui está seus milagres operando. Com seu poder infinito, sinais como nunca vistos nesta igreja estão se realizando. Venha logo que a verdade está aqui.
participar da grande obra de salvação. Um sonho divino realizar. Aquele sonho que surgiu lá na eternidade. Projeto de redenção na humanidade que o Criador um dia idealizou. Quando os homens desse plano divino participaram, com amor para Deus trabalharam. Hoje no céu são santos de poder. Nossa Santa Avó querida, com Jesus e o Santo Primaz, com a Santa Mãe Virgem Maria, lutam noite e dia para dar vitórias a um povo de Deus escolhido. Igreja Apostólica prometida, que consumará os planos do Criador.
Eu creio nas palavras de Jesus, o Salvador. Ele disse que um dia na terra haveria um só rebanho e um só pastor. A sua santa palavra nesta igreja se cumpriu. Creio que o nosso irmão alto é o santo pastor a quem se referiu. Ele é o santo pastor que a nossa alma conduz à fonte da água da vida, como disse o Senhor Jesus. Desde criança, desde pequenina, eu tenho esta confiança que do santo rebanho eu sou do Consolador. Creio na santa rosa e em Deus nosso Criador. Eu confio em nosso irmão alto, o nosso santo. Santo pastor. luta vem me desanimar. A luta vem querer me dominar, mas eu sou forte porque sou um apostólico, e a minha arma é a oração, e vigiando, orando todo o tempo eu fico, e a
uma vitória eu consigo. Quando tudo vai bem no meu lidar, as lutas vêm querer me intimidar, mas eu não temo, pois procuro ser fiel. E assim fazendo, caminhando vou pro céu, e vigiando, orando, todo tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo. Será amanhã. As lutas vão poder me derrotar, porque ao meu lado há um anjo protetor. Profeta do Senhor, e vigiando, orando, todo tempo eu fico, e a cada luta uma vitória eu consigo.
Meus queridos irmãos e irmãs, e também amigos e irmãos internautas, visitantes, a Igreja Apostólica já se encontra em festa, porque neste mês de agosto, na data de 31, nós estaremos comemorando o aniversário de nascimento do nosso querido primaz e profeta apostólico, o nosso santo e amado irmão Aldo, que hoje já não vive mais naquele corpo físico, mas que em espírito está ao lado de Deus o nosso Pai, do seu Filho amado nosso Senhor Jesus, da nossa querida Mãe Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, o poderoso Espírito Consolador. E ambos reinam sobre a Igreja Apostólica, desde sua sede a todas as congregações espalhadas, não somente neste país, mas fora dele, que pertence, portanto, à Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa. Temos aqui uma mensagem muito interessante, a qual eu procurei observá-la com bastante propriedade, porque ela diz o seguinte: haverá um só rebanho e um só pastor. Mas antes que eu adentre diretamente na mensagem, quero recordar ao povo apostólico e levar a conhecimento dos nossos visitantes e amigos internautas quem foi o irmão Aldo na obra desta Santa Igreja Apostólica. Pois bem, o irmão Aldo foi o último profeta e continuador do ministério daquela que viria a ser e é hoje o nosso poderoso Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa. O primaz irmão Aldo exerceu um ministério importantíssimo na obra desta Igreja Apostólica, ou seja, no trabalho desta Igreja Apostólica. Foi e é o único herdeiro dos dons da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, sendo ele o enviado de Deus à Igreja Apostólica, ou seja, este povo apostólico que é formado por nós, tem garantida a sua estabilidade, quer dizer, tem segurança em todo o trabalho que está sendo realizado. Porque através dele a Santa Vó Rosa dirigiu e dirige o seu povo nesta terra, preparando, aperfeiçoando a sua igreja, realizando milagres e tudo o que ficou para ser feito pelo Consolador conforme os planos de Deus. E o irmão Aldo, sendo um profeta e continuador da missão do Consolador, a Santa Vó Rosa cooperou com ela e coopera com ela, fazendo dos fiéis a perfeita extensão do reino dos céus nesta terra, que nós chamamos de rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que esta mensagem faz uma referência, dizendo que haveria de existir um só rebanho e um só pastor, ou seja, um só povo e um só guia,
todos vivendo uma só mensagem, vivendo uma só doutrina. Então, esta palavra do Divino Mestre deixou bem claro que haveria de existir, num tempo, um só rebanho, ou seja, um só agrupamento de criaturas fiéis e obedientes, guiadas por um só pastor, e que viveriam uma só doutrina, e por que não dizer, uma só disciplina. Mas quando nós falamos de rebanho, amados irmãos, qual é o significado da palavra rebanho? Pois bem, conjunto de alguns animais cuja guarda é confiada a um pastor. Por exemplo, rebanho de carneiros. No sentido figurado, agrupamento de criaturas que se deixam guiar espontaneamente por uma vontade súbita ou influência de alguém, que eu chamo de inspiração. Como exemplo, os fiéis do cristianismo, o rebanho de Cristo. Iniciando, portanto, a leitura da mensagem, para depois prosseguirmos na meditação, leio. Estimados irmãos e irmãs, Jesus nosso Senhor fez importantes promessas aos seus discípulos. Prometeu que enviaria o Espírito Consolador e que haveria um só rebanho e um só pastor para governar a sua igreja. O nosso Santo Irmão Aldo faz parte da promessa do Divino Mestre. Sem o Santo Irmão Aldo não saberíamos do galardão do Consolador, a Santa Avó Rosa, pois foi ele, Irmão Aldo, quem revelou ao nosso bispo Eurico para ensinar o nosso povo que ela, após ter subido vitoriosa aos céus, era a grande bênção que Jesus havia prometido aos seus discípulos, que é o Espírito Consolador, conforme está registrado no Evangelho de São João. Assim sendo, sem o Santo Irmão Aldo não poderíamos ser governados diretamente por Deus através da Santa Avó Rosa, visto que ela iria usar o nosso Santo Primaz para revelar à sua igreja, isto é, ao seu povo, os ensinos preciosos do Senhor Jesus, a sua doutrina poderosa que santifica, purifica os corações humildes que aceitam a mensagem da Igreja Apostólica. Há um ensino nas Sagradas Escrituras que é uma verdade incontestável. Ouçam bem, há um ensino nas Sagradas Escrituras que é uma verdade incontestável, de que o povo de Deus, sem profecia, se corrompem, pois as doutrinas falsas, heréticas, logo se infiltraria no meio da igreja. Daí iriam surgir costumes mundanos, paganizados, e Deus o Pai e os seus santos já não poderiam mais ficar no meio de um povo corrompido pelos erros e pecados. Amados irmãos, esse terceiro parágrafo nos leva a fazer uma pausa na continuidade da leitura para meditarmos em relação a este assunto. Porque diz que um povo de Deus sem profecia se corrompem. Será que isso é o nosso caso, amados irmãos? Será que de agora em diante nós estamos fadados a nos corrompermos? Porque quem esteve conosco no transcorrer de 44 anos, trazendo as profecias do reino dos céus, as revelações do Espírito Consolador a Santa Avó Rosa, e do trono de Deus, o nosso Pai, a nós, já não vive mais em nosso meio, fisicamente falando. E é por isso que eu pergunto, será que daqui em diante nós estamos fadados ao fracasso? À corrupção, ao mundanismo?
Eu digo aos amados irmãos que não. Porque aqui diz o seguinte: sem profecia se corrompem. E todas as profecias que eram necessárias que nós tomássemos conhecimento foi nos revelada. Então, só se corrompem, ou só irá se corromper na obra desta igreja apostólica aquele que não for verdadeiramente fiel apostólico. Este sim irá se corromper, porque ficará desligado. E infelizmente, é o que tem acontecido em alguns casos em nosso meio. Mas, eu me lembro, talvez possa estar parecendo repetitivo, mas este é um momento muito oportuno, porque a direção da igreja fazia assim. De quando em quando era necessário recordar determinados fatos na obra da igreja para poder chamar a atenção dos incautos. E eu me lembro que certa vez eu fui a uma congregação e havia um recado do irmão Aldo que dizia para aquele povo da nossa congregação, naquela localidade, e dizia assim: eu sei que aqui existe marido e mulher que não conversam um com o outro, estão brigados. E prosseguiu o irmão Aldo no seu recado dizendo: eu sei que aqui existe muitos que dizem que são apostólicos e que exercem até mesmo cargo de grande responsabilidade. Estão na igreja, mas fora da igreja estão pecando. Estão cometendo erros. Como a dizer, né? Uns cantam, outros pregam, outros, como membro, assistem às reuniões, participam da mesma. Eu não digo que participa, eu digo que assiste, porque participar é bem diferente. Mas estão presentes nas reuniões, exercendo, os que têm ministério, exercendo o seu ministério, e os que não têm, assistindo. Mas disse ele ainda naquela ocasião: eu sei que aqui, fazendo referência àquela congregação, ele disse: eu sei que aqui ainda existe aqueles que me são fiéis, muito fiéis, mas que não concordam comigo, palavras do primaz, que não concordam comigo, por que é que eu não excluo tais pessoas, já que estão dando maus exemplos? E sabe qual foi a resposta final do primaz? Ele disse o seguinte: eu os deixo ficar, porque enquanto eles aqui estão, eu estou trabalhando para poder salvá-los. Mas quem me ouve nesta oportunidade deve estar questionando: ah, pastor, mas isto era quando o irmão Aldo estava aqui. Agora eu vos pergunto, quem disse para alguém que o irmão Aldo não está aqui? Ele nunca dependeu do corpo físico dele para estar presente e tomando conhecimento da nossa vida, da vida de cada um de nós. E eu digo aos amados irmãos que hoje não é diferente. Ele continua presente. E muito mais presente, porque agora ele não tem que se preocupar com o seu corpo físico. Mas ele continua presente. Aí, de quando em quando, existem vários questionamentos. Mas por que é que fulano está na igreja? Por que é que ciclano está na igreja? Por que é que fulano está pregando? Por que é que ciclano está cantando? Se não dá um bom testemunho, se não tem uma vida correta, se não tem uma vida perfeita, por que está? Permanece aqui,
Porque disse o primaz: enquanto eles estão aqui, eu estou trabalhando para poder salvá-los. Mas para que possam entender o que eu estou lhes dizendo nesta noite, amados irmãos, nós precisamos partir do princípio. Lembrando-se da Virgem Maria. Quando ela recebeu o anjo que lhe anunciou as boas novas do reino dos céus e que ela era escolhida para ser a mãe daquele que viria a ser o nosso Salvador. A Virgem Maria nos deu várias oportunidades. 4. A primeira ela deu a Deus. Aí alguém fala assim: nossa, que absurdo. Não, não é absurdo não. A primeira oportunidade ela deu a Deus. De usá-la como um vaso para que ela pudesse gerar o corpo do Filho de Deus e ele pudesse vir a esta terra. Primeira oportunidade. Segunda oportunidade. Através de Jesus através de Jesus e do Pai, nos veio outro Consolador. Mas por intermédio da Virgem Maria Santíssima. Terceira oportunidade. Nos veio o primaz e profeta apostólico, nosso santo e amado irmão Aldo. Última oportunidade. Igreja Apostólica. Igreja Apostólica. Esta é a última. As outras, podemos dizer que já se passaram, apesar de ainda ficarem presentes em nossa mente. Porque muitos de nós tivemos a oportunidade de conhecermos a Santa Avó Rosa, outros de conviver com o Santo Irmão Aldo, e agora aqui estamos, nesta jornada relacionada à obra desta igreja apostólica. Esta é a realidade. Mas sendo esta a última oportunidade, ela é tida como o rebanho do Senhor Deus. Mas quem são aqueles que fazem parte deste rebanho? São os que se afastam do agrupamento ou são os que ficam no agrupamento? Os que se afastam do agrupamento perdem a referência. E as profecias que foram dadas para tais não servem, porque perderam a referência. Não estou dizendo eu que serão condenados, mas que cada um colhe o que planta, colhe. E Deus é justo nisso. Porque uma vez que Ele não nos obriga a fazermos a sua vontade, mesmo nesta igreja apostólica, Ele também não tem a obrigação de ficar abençoando a esse ou aquele que não queira aceitar as suas exigências. A palavra exigência é uma palavra muito forte, que dá o parecer que estamos sendo obrigados, mas não. A palavra exigir vem de pedir. Então, meus queridos irmãos, só se corrompem, não nesta igreja, porque a igreja em si, ela não corrompe ninguém, mas só se corrompem aqueles que se afastam. E que muitas vezes, ou que em determinados casos, ainda estão vivendo juntamente conosco, mesmo sabendo que estão vivendo errados. Mesmo sabendo que estão vivendo errados. Permanecem em nosso meio, e nós não vamos colocá-los para fora, porque eu me lembro de uma das palavras da irmã missionária Odete, que ela dizia o seguinte, que quando alguém se torna inconveniente na obra de Deus, ela sai por si própria, porque ela vai fazendo
cometendo falhas e mais falhas, e vai chegar uma hora que ela não suporta mais ficar no reino de Deus. Então acaba saindo. Então eu digo aos que são fiéis que não se preocupem com aqueles que, infelizmente, apesar de terem uma grande oportunidade, porque a Igreja Apostólica, esta obra agora é a última oportunidade que nos resta para buscarmos o nosso aperfeiçoamento. E bem-aventurado será aquele que buscar. É a última oportunidade, não vai existir outra não. A Igreja Apostólica, enquanto estiver aqui, ela é a última oportunidade para nós apostólicos melhorarmos o nosso comportamento. E para o mundo se reabilitar e se reencontrar com Deus. Por isso, amados irmãos, esta Igreja Apostólica nasceu dos céus. Graças ao glorioso ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que muito lutaram para que a nossa igreja, ou seja, o nosso povo, fosse livre do mundanismo e de todo o pecado. E com mão forte nos prepararam e nos levam para os céus. Mas quando dizemos aqui, nos prepararam e nos levam para os céus, eu não estou citando aqueles que vivem vacilando. Eu não estou citando aqueles que às escondidas fazem as coisas erradas, ou aqueles que nitidamente se apresentam em nossa reunião como ovelhas, cordeiros, mas que lá no fundo, infelizmente, são como lobos. São como lobos. Um incentivando o outro ao erro. A prática da promiscuidade, das coisas erradas, inconvenientes, abomináveis perante a Deus, o nosso Pai. Mas, como todo mundo diz, né? Deus é amor. Então acha que Deus vai sempre estar perdoando. Que a Santa Vó Rosa e o Irmão Aldo vai sempre estar perdoando. E temos apostólicos em nosso meio que diz assim: eu não estou lá bem consagrado, mas não tem problema. No final da minha vida, eu conseguindo ir para o descanso já está bom demais. Lembre-se, o descanso não é para apostólico. O descanso é para aquelas pessoas que não têm conhecimento da verdade e que a vida abruptamente vem a ser interrompida por um acidente ou coisa semelhante. O apostólico tem a obrigação e dever de chegar ao reino dos céus por mérito. Porque eu acredito que o apostólico que chega no descanso, por misericórdia, sente vergonha de ter tido tanta oportunidade para poder melhorar e, no final de contas, encerra o seu dia de vida. Graças a Deus que ainda pela misericórdia divina alcança o direito pelo menos a ficar no descanso, até que se dê o último juízo final, que é coletivo. Porque cada criatura que vai deixando o seu corpo, já vai passando pelo juízo final. Prezados irmãos, analise bem o que diz esta mensagem. Quando a Santa Vó Rosa deixou o seu corpo, todos daquela época se lembraram muito bem a angústia que tomou conta de todos nós, pois sem a Santa Vó Rosa e o seu sábio governo, o que seria desta igreja? Pois era através dela que Jesus dirigia o seu povo. Mas no terceiro dia, em que o seu corpo estava sendo velado na sede, a Santa Vó Rosa, junto com a Virgem Maria, apareceram para o nosso irmão Aldo e lhe deram as primeiras revelações. E com esta boa nova, a alegria voltava aos nossos corações. O dia bendito de alegria
Quando o bispo assumiu o púlpito e disse: a avó Rosa não morreu. Ela é agora o Espírito Consolador, ela é a grande bênção. E o poder que tomou conta de nós foi imenso. Ela era a grande bênção que continuaria a nos dirigir através do nosso santo irmão Aldo. Portanto, todos podem perceber o valor do ministério do nosso irmão Aldo, que em seu corpo santo e físico nos dirigiu durante 44 anos. Sem o seu dom de profeta, a igreja não poderia ter alcançado o grau de perfeição e santidade que alcançou, em todos os sentidos, no conhecimento da nossa doutrina, pois nem tudo havia sido revelado ao nosso povo, e na igreja que honra a nossa, ou melhor, e na disciplina que honra a nossa igreja e que tomada de uma moral elevada e santificada, nos proporciona a pureza do espírito. Outro fato importante foi o crescimento e desenvolvimento material de nossa igreja apostólica, alcançando muitas criaturas humildes e sinceras de coração, com as mensagens dos céus que a Santa Avó Rosa nos deu do Santo Irmão Aldo, através do Santo Irmão Aldo, e com a sabedoria dada ao nosso Santo Primaz para dirigir a nossa igreja, o crescimento e o número de almas convertidas foi muito grande, e o nome da nossa igreja está sendo conhecido em muitas regiões do nosso país e também no exterior, graças à grande vitória da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e a dedicação e o amor do Santo Irmão Aldo pelo nosso povo e por nossa igreja apostólica. O irmão Aldo, no transcorrer de 44 anos, irmãos, procurou manter-nos como um rebanho, unidos, e sempre lutando para que nenhuma ovelha deste rebanho se afastasse e viesse a se corromper. Sabe, irmãos, eu tenho dito que a maior falha da igreja apostólica do passado, sabe qual foi? Após o término dos principais dirigentes da igreja, foi a falta de vigilância. Pela falta de vigilância, novamente se corromperam. Mas como, pastor, se corromperam? Não vigiaram. Deixaram novamente os seus espíritos, o seu espírito, ou cada um deles deixaram o seu espírito, novamente ser dominado pelo poder das trevas. E trouxeram o pecado para dentro da igreja. Agora, quando eu digo trouxeram o pecado para dentro da igreja, eu digo, irmãos, que se hoje nós não tomarmos cuidado, nós trazemos o pecado, corremos o risco de trazer o pecado para dentro da igreja. Só que alguns acham que trazer o pecado para dentro da igreja é o pecado se manifestar no nosso templo, e na realidade não é isso não. Porque o local onde nós estamos não é a igreja. O local onde nós estamos é o templo da igreja. Porque na realidade a igreja somos nós. É em nós que o Espírito Santo de Deus habita. E tem o prazer de habitar e procura habitar. É em nós. Nós somos a igreja. E quando dizemos que corremos o risco de trazer o pecado para dentro da igreja, é para trazermos para dentro da nossa alma novamente, sermos dominados, contaminados. Esta é a realidade. E quando se fala trazer o pecado, alguns acham que é trazer para dentro do templo, apesar que vem, acaba vindo na vida desse, daquele outro. Só que aquele que traz o pecado para dentro da igreja não faz parte do rebanho. Está na igreja, mas não faz parte do rebanho. Está na igreja porque tem a oportunidade que o primaz,
O santo irmão Aldo disse outrora a uma de nossas congregações: eu os deixo ficar, porque enquanto eles estão aqui, eu estou trabalhando para poder salvar. Porque o irmão Aldo, na sua vida física, ele lutou para não perder uma alma sequer. E eu tenho a plena certeza que agora ele luta ainda muito mais, para que nenhuma alma venha a se perder. Portanto, irmãos, realizou junto com a Santa Avó Rosa, o irmão Aldo, fato importante do ministério do Santo Irmão Aldo é a unidade da igreja, tanto na parte material como na parte espiritual, como doutrina e disciplina, que tem livrado o nosso povo de costumes errados, modas inconvenientes e falsas doutrinas. E outro fato muito importante, realizou junto com a Santa Avó Rosa, foram os milagres importantíssimos, curando a muitos que clamavam por seu nome santo e que estavam desenganados, abençoando também o trabalho dos nossos irmãos e dos ouvintes da hora milagrosa, livrando dos perigos, intercedendo por este povo apostólico o tempo todo. Cada apostólico tem prova de como foram e são abençoados pelo nosso santo irmão Aldo. São bênçãos inumeráveis, incontáveis, que nos dão muito gozo, paz e alegria. Gozo, benefícios. Só que, infelizmente, nem todos têm sabido valorizar. Infelizmente é a realidade. Nem todos têm sabido valorizar o que recebe nesta igreja. Todavia, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos nos aproximando do aniversário do Santo Irmão Aldo. E o que ele mais gostaria, que ele sempre lutou, e ele sempre nos pediu, a união do nosso povo. Tanto que o último boletim redigido, em nome dele, estava dito o seguinte: que a vitória desta igreja, ou seja, desta obra, depende da nossa união. Só que alguns acham que depende da nossa união física. Sim, em parte sim. Precisamos estarmos unidos uns aos outros. Mas depende da nossa união na obediência. E obedecer é aceitar. Aquele que aceita, pratica. Aquele que pratica é beneficiado. Aquele que pratica tem paz. Aquele que pratica tem tranquilidade. E aquele que pratica não tem dúvidas que quando terminar a vida do seu corpo, será levado para dentro do reino dos céus. Porque o que ainda tem dúvidas é porque na realidade sabe que está em falta. Por isso, irmãos, rebanho só existe quando todos são unidos no mesmo propósito. E é por isso que o bom pastor, quando uma ovelha se desprende do rebanho, ele vai em busca da mesma. Quem sabe você nesta noite, ou um de nós nesta noite, não está sendo uma daquelas ovelhas desgarrada do rebanho, cujo santo irmão Aldo, como bom pastor, está procurando lhe buscar, lhe trazer de volta para a realidade, para ser feliz. Irmãos, me desculpe, mas eu sou bem franco no que eu tenho a dizer. Eu já disse isto, não importa se a reunião é online ou não, mas nem todos que estão em nosso meio conseguiram encontrar a verdadeira felicidade de viver no rebanho apostólico. Aí alguém diz assim: mas pastor, como é que o senhor pode provar que nem todos que estão aqui não são felizes? É muito simples, porque se fossem felizes, não iriam procurar lá fora a felicidade, através de vícios, de maus costumes, de roupas degradantes,
de atitudes inconvenientes e ainda querer trazer para dentro da igreja. A falta de felicidade na vida de alguns faz com que vivam assim. E por não vigiarem, acabam ficando na mesma situação do povo apostólico do passado, que por falta de vigilância, perdeu a graça divina. Nós estamos lutando, como fiéis ou procurando ser cada vez mais fiéis, estamos lutando para que esta igreja nunca perca a graça que alcançou. As bênçãos, os benefícios que ainda estão sobre nós, que nós observamos através não somente dos milagres que têm sido realizados pelo Espírito Consolador, a nossa santa e querida Vó Rosa, e pelo santo profeta irmão Aldo em nome dela, e de Deus o nosso Pai. Portanto, meus irmãos, por isso que hoje, o irmão Aldo é um santo muito poderoso, pois se cumpriu nele a grande promessa que Jesus fez aos seus discípulos, que haveria um só rebanho e um só pastor. Estimados irmãos e irmãs, confie de todo o coração em nosso santo irmão Aldo. Saibam que ele ainda está mais presente junto ao seu povo, com todo o poder da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria Santíssima, dos santos apóstolos e dos santos profetas, e de milhares de anjos, que juntos, com todo o poder, lutam para levar a nossa igreja, o nosso povo, ou seja, lutam para nos levar para os céus. Portanto, prezados irmãos e irmãs, lutemos a cada dia para termos toda esta proteção. E nunca nos esquecermos da luta incansável que o nosso santo irmão Aldo travou aqui na terra em favor da nossa Santa Igreja Apostólica. E a Deus, o Pai, ao nosso Senhor Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, a nossa mais sincera gratidão pela vida preciosa do santo irmão Aldo. Finalizando, irmãos, o irmão Aldo levou 44 anos do seu ministério para nos dar aquilo que eu chamo de escada para atingirmos o topo do prédio. E que escada é esta? A doutrina e a disciplina de nossa igreja, dadas por Jesus, pela Santa Vó Rosa através do Santo Irmão Aldo, são a escada que nos leva ao topo do prédio e que serve também para descer ao fundo do poço. Aí alguém diz assim, mas pastor, como uma doutrina e uma disciplina pode levar alguém para o reino dos céus? Mas pode também servir para que a pessoa chegue ao fundo do poço. E pode, hein? Parece que não, mas pode. As laterais da escada são a disciplina que sustenta os degraus da santa doutrina apostólica. E todo aquele que não se segurar nas laterais desta escada, corre o risco de não ter firmeza para mudar o passo de um degrau para o outro. E se escorregar, ficará pendurado. Outros poderá quebrar o degrau e será lançado no fundo do poço. E talvez devido à queda, não encontrarão forças para se levantar mais. Pense bem, analise bem. Irmãos, mediante a tudo o que lhes falei, a reflexão final é esta. Como é que nós estamos subindo nessa escada para chegar ao topo? O topo é o reino dos céus. Lembre-se, as laterais é a disciplina, que sustenta o degrau que é a doutrina. Então, se a pessoa não se agarrar nas laterais, que é a disciplina,
ela não tem como firmar os seus passos na doutrina. E infelizmente é por isso que existe alguns, ou um número até considerável em nosso meio, que mesmo tentando se agarrar nas laterais da escada, não consegue mudar o passo para o seu aperfeiçoamento espiritual, para uma vida perfeita, a qual o irmão Aldo sempre nos ensinou e sempre nos orientou. E é por isso, amados irmãos, Jesus disse que um dia haveria um rebanho. O rebanho existe. Mas será que todos fazem parte deste rebanho? Eu me lembro das palavras do irmão Aldo, um de nossos pastores. Quando, num comentário, o pastor disse para o irmão Aldo, mas fulano está entrando em nossa igreja. E o irmão Aldo disse simplesmente o seguinte: as portas aqui embaixo estão abertas, mas precisa ver lá em cima, se já não se fechou já há muito tempo. Que tristeza, finalizar o final da vida numa situação desta. E a irmã missionária Odete também dizia que não é porque todos se dizem que são apostólicos que todos irão para o reino dos céus. Ela afirmou categoricamente deste púlpito, ou do púlpito desta igreja, que não é porque todos dizem que são apostólicos que irão para o céu. Irá para o céu o que merecer. Então tome bastante cuidado, porque a vida termina num piscar de olhos. Repentinamente. Uma pessoa hoje pode estar vivo. Aliás, nós estamos aqui, só que ao término desta reunião nós não sabemos se chegaremos em casa ou não. Então é melhor estar preparado para não ter uma grande decepção. E assim juntos, amados irmãos, como rebanho, como verdadeiro rebanho, aquele que quiser participar deste rebanho, seja verdadeiro, seja fiel, seja consagrado, seja dedicado. E quem precisar, examine a sua vida e procure mudar a sua conduta para no dia 31 de agosto, ao comemorar o aniversário do nosso santo irmão Aldo, possa presentear a ele a sua vida, uma vida de obediência, de consagração, que na realidade é dedicação. E isto lhe trará muita felicidade, mais do que aqueles abraços que ele recebia enquanto aqui estava. Amém. Meu muito obrigado a todos pela sua atenção. Eu agora os convido a ficarem em pé. Vamos passar para o momento de oração. E no momento de oração nós iremos entoar em primeiro lugar o hino de número 174 do nosso hinário. Ó Santa e Bendita Vó Rosa. Irmãos, tens agora a oportunidade
de apresentar a sua oração perante a Deus, o nosso Pai, e pedir a Ele aquilo que se faz necessário para a sua vida. Procure, se for preciso, procure ser mais fiel, ser mais dedicado e tomar bastante cuidado com este mundo de ilusão, porque a vida termina num piscar de olhos. Pense bem no que eu lhes disse. Pode orar, cada um faça a sua oração conforme sentir no seu espírito. Amém. Desde já eu agradeço a todos os quais estão no encerramento desta reunião pela sua participação, aos obreiros em geral, independente de suas funções, pelo trabalho aqui realizado. Aos nossos amigos e irmãos internautas pela sua audiência. Enfim, desejo a todos vocês a paz, a felicidade e a graça do reino dos céus, pois ela é primordial e importante para o nosso viver e para que juntos possamos chegarmos ao reino dos céus. Entoaremos o hino de número 118. Graças te damos, ó Pai. Todos em sentido de reverência, eu irei orar para encerrarmos a nossa reunião. Ó querido e amado Deus, poderoso e eterno Pai Celestial, é com grande alegria e satisfação que aqui nos reunimos para juntos podermos participarmos de mais uma santa reunião de oração, aonde temos a plena certeza que o Senhor Deus nos observou e nos observa neste momento, e que agora, através do Teu Divino Espírito Santo, haveremos de receber a Tua graça e a Tua bênção para o nosso viver cotidiano. É por isso, ó Pai bendito, que a cada reunião é uma oportunidade que passa e não volta mais, por isso ela é muito proveitosa para nós. Procuramos aproveitar a mesma para enriquecermos o nosso espírito, fortalecermos a nossa alma e buscarmos o aperfeiçoamento espiritual que o Senhor espera de cada um de nós. Pois o objetivo do Senhor no seu reino é que um dia possamos voltar para a Tua glória, para vivermos na eternidade contigo e desfrutarmos dos momentos eternos ao Teu lado, ó Pai. Por isso, no encerramento desta reunião, venho eu pedir mais uma vez a Tua bênção e a Tua graça, agora para esses pedidos de orações, os quais foram colocados neste local reservados aos mesmos. Eu impus a minha mão, ó Pai, mas não tenho poder para abençoar. Mas eu os apresento ao Senhor e aos Teus santos, como o Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Senhor Primaz. Pedindo que ambos olhem por esses pedidos e dê a cada um dos meus irmãos a solução dos seus problemas, os quais eles estejam enfrentando, portanto, em sua vida, no seu lar, no seu local de trabalho, com relação à sua saúde, a saúde de um ente querido, ou até mesmo com relação aos seus compromissos. Enfim, que ambos possam
observar, ouvir as petições dos teus filhos, ó Pai, e possam conceder a tua graça e a tua bênção, para que cada um deles possam ser vencedor. Todavia, amados irmãos, após fazer este pedido aos santos de Deus, o nosso Pai, eu peço a vocês que tenham paciência, que tenham confiança, porque no tempo de Deus, que não é o nosso, e o nosso não é o de Deus, cada um que aqui colocou os seus pedidos, receberá a resolução dos seus problemas, e será grandemente feliz em todo o seu viver. Enfim, ó irmão Aldo, encerrando esta reunião, eu peço a tua bênção e a tua graça, mais uma vez, para todos nós, para que sejamos verdadeiramente aquele rebanho que o Senhor Jesus disse que um dia haveria, e que possamos continuar seguindo os teus passos, através da inspiração que o Senhor, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, nos concede, para termos sabedoria, para termos uma vida tranquila, para sermos felizes, para termos paz, para sermos prósperos, não somente na vida física, mas principalmente na vida espiritual. Irmão Aldo, que o Senhor possa continuar tendo e pedindo ao Pai a misericórdia em prol daqueles que, mesmo vivendo dentro deste rebanho, todavia ainda não são verdadeiramente participantes, mas para que eles entendam que é necessário mudarem de comportamento, e que na mudança de comportamento, verdadeiramente também participarão deste rebanho santo e serão grandemente beneficiados. E muitas dores e sofrimentos, dificuldades e problemas que tenham ou que estejam enfrentando, irá se acabar. Porque com a tua bênção e do Consolador, a Santa Avó Rosa, da nossa Mãe Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, serão grandemente abençoados. Peço em favor dos nossos amigos e irmãos internautas que participaram desta reunião via internet. Eu não sei aonde eles estão, Pai, mas o Senhor, com o teu olhar divino, sabe aonde se encontra cada alma que te pertence, e aquelas a quem o Senhor, através dos seus santos, buscam. Por isso eu entrego aos cuidados do teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus, aos cuidados de nossa Mãe Maria Santíssima, aos cuidados da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do Santo Profeta Irmão Aldo, para que eles tenham a mesma paz, a mesma alegria, e sejam beneficiados, como nós temos sido. Enfim, amados irmãos, recebam a bênção do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, a bênção e a graça do nosso Senhor Jesus, da nossa querida Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do Santo Profeta Irmão Aldo. Amém.